Há uma semana, você tem acompanhado aqui na Record o drama dos professores acampados na Câmara Municipal. É uma categoria que, se depender dos nossos governantes, tem muito pouco o que comemorar hoje, nessa data 15 de outubro, que é o Dia do Professor. Agora é o seguinte, quem não esquece a data são os alunos. Muitos enxergam neles, os professores, mais do que um exemplo a ser seguido. Os veem como um pai, um amigo, um conselheiro, alguém que vão levar para a vida toda. Tem uma reportagem para você sobre o Dia dos Professores, uma homenagem da Record para o Dia dos Professores com Paulo Henrique Santos. Todo mundo tem um professor inesquecível. E a dona Marli, professora de português, muito boa, influenciou muito na minha formação. Tive uma professora na segunda série e na primeira, e ela me ensinou assim, muitas coisas, a questão de ser honesto. Eu tive uma professora quando eu estudava na terceira série, né? E o nome dela é Fátima Reni. Pequenininha, miudinha, gente boa. E aos 70 anos, o Jorge Pita, ou simplesmente Pita, é o professor inesquecível de muita gente. Mas pudera, são mais de 3 décadas dedicadas ao quadro negro. Vem ano, passa ano, vem uma leva nova de alunos. Mas ele garante que nem fica mais angustiado com as despedidas. Porque cada ano você renova as turmas, no dia da despedida, tem aquela choradeira e tal, mas você substitui depois por outros alunos que chegam e, na realidade, mesmo que você não veja aquele aluno, você pode encontrá-lo um dia, como é bastante comum encontrá-los nas ruas. Pita ensina português. Ele foi professor do pai da Marina, que também foi aluna dele. Hoje ela faz o 3º ano de publicidade e lembra com saudade o carinho que o professor tinha nos momentos mais difíceis. No dia do vestibular, o Pita me ligou, desejando boa prova, falando para eu fazer a prova tranquila. Isso, assim, me marcou a vida toda, sabe? Até hoje eu lembro, e isso que faz ele ser um professor especial. Com 35 anos de sala de aula, o Pita já formou milhares de alunos. Da grande maioria, ele nem lembra mais, mas muitos lembram dele sim. De alguns, ele mudou a vida com pequenos gestos, tão pequenos que o professor não imaginava que iria fazer toda a diferença. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: Pita, você lembra daquele dia que você me deu uma apostila e falou assim para mim: olha, vai estudar, você é um cara jovem ainda, você já fez ensino médio, vai estudar, você tem a vida pela frente. Hoje, essa pessoa simplesmente é um juiz de direito que eu tive assim a felicidade de, num momento qualquer, empurrar. Logicamente que eu não lembro disso. Então, esses momentos é que fazem a vida de um professor ser compensatória. Tudo vale a pena, se a alma não for pequena. Fernando Pessoa. Bruna ainda está no 2º ano do ensino médio e quer seguir os rumos do professor, mas ela sabe que da sala dela é a única. E hoje em dia, poucas pessoas querem realizar a função de licenciatura porque o professor ele vem sendo desvalorizado. Na verdade, a estudante enxergou uma oportunidade em meio a todas as dificuldades. Primeiramente, é menos concorrências para mim. E ela está certa. Leonardo é professor e faz doutorado em educação. Ele explica que o mercado para essa carreira nunca esteve tão aquecido. O nosso momento brasileiro é um bom momento para os professores porque há uma necessidade de formação de diversas categorias profissionais. Como se costuma dizer, não falta emprego, falta mão de obra qualificada. E para qualificar esses profissionais, quem faz? O professor. Mas ele lembra que todo bom professor sempre será um eterno aluno. A gente está sempre em contato com os alunos, com uma nova informação, com conhecimento novo, com uma pesquisa. José Maria Cesário, mais conhecido como Zezão, sabe bem disso. É professor de matemática desde 1979, mas nunca deixou de estudar. Há 29 anos, ele dá aula na mesma escola. Já atravessou várias gerações. Até netos de ex-aluno meu já tem aqui. E os que são filhos, eles continuam insistindo para que eu tenho que ter resistência para aguentar mais alguns anos e ser professor deles. Afinal de contas, os pais deles dizem que confiam a educação deles na minha mão. Ele é quase uma lenda na escola. É famoso. Ele
cria uma intimidade que a gente sente realmente amigo verdadeiro dele. E ele faz piada durante a aula e por isso que a gente gosta muito dele. Zezão guarda com carinho o troféu da turma de 1996, quando foi eleito o melhor professor. Ou então, essa placa feita por alunos de uma turma de 91. No meio de tantas relíquias, tem até uma coletânea de piadas que o professor fez em sala de aula e que foram reunidas por estudantes ao longo do ano. O triângulo é retângulo porque se ele fosse redondo, seria triângulo redondo. E as fotos, hein? São várias. Tem essa numa reunião de antigos alunos da década de 80. Essa outra durante uma viagem de férias. E de aprovações no vestibular, então. O professor já perdeu as contas. Em tempos de muita tecnologia, e-mail, internet, tablets, o Zezão guarda uma coleção de cartas escritas à mão por ex-alunos. E olha, são muitas. Por conta de um pequeno problema de vista, vou ler um trechinho aqui para ele, de uma aluna. Fala assim: você é o melhor professor que eu já tive, um amigo sem igual, uma pessoa da qual eu jamais esquecerei. São pessoas que chegam à nossa vida sem pedir e ficam para sempre. Te amo muito, Rayane, 27 de novembro de 2008. O que você sente quando vê isso? Uai, fica bobo, né, cara? Porque esse é o salário do professor. Porque é um testemunho forte um aluno falar isso para o professor. E ele não fala para qualquer um. Isso é o suficiente para você ter prazer em ser professor. E professores como Zezão ou Pita, existem vários por aí. Eles marcam a memória da gente e deixam aquela sensação bacana de nostalgia. São profissionais que dão a vida pelos alunos, futuros médicos, engenheiros e até jornalistas. São simplesmente professores. Ser professor é aceitar o convite de Deus. Porque pelo menos eu, quando mais novo, aos 16 anos, eu fazia engenharia. E aí eu fiz até o terceiro ano de engenharia, um dia eu larguei e fui fazer vestibular de novo para matemática. E meu pai achava que eu estava ficando doido, largar a engenharia, que tinha muito mais sucesso, para ser professor. Mas hoje eu acho que meu pai está lá em cima, e meu pai já é falecido, ele deve estar sabendo, nossa, meu filho realmente sabia o que fazia, porque o tanto que ele é valorizado. Uma honra, né? Embora o professor seja essa profissão que muitas vezes ela tem vergonha de si mesma, né? Mas eu sinto bastante orgulho de ser professor, eu me sinto realizado nessa profissão.